Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Como você sabe, nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Corpo e Unidade. Cartas de Paulo aos Coríntios. Hoje, vamos estudar a lição de número 2 e o tema será a luta pela comunhão. Conflitos são inevitáveis em qualquer relacionamento interpessoal. Onde tiver mais de uma pessoa, conflitos surgirão por causa da natureza própria dos relacionamentos. O que provoca a necessidade, veja, de aprendermos a conviver com eles. Entre irmãos, casais, colegas e amigos, conflito é parte da existência humana desde que o pecado entrou no mundo. Na verdade, os conflitos interpessoais não são novidades para a atual geração, ou seja, e tampouco exclusividade da igreja. Talvez por conta de estarmos imersos no mundo digital e nas mídias sociais, parece que os conflitos tomaram outras proporções. Ao ponto de que qualquer publicação, veja, pode ser uma faísca para acender uma fogueira enorme de xingamentos e acusações, inclusive entre evangélicos. O próprio Jesus, quando foi criticado porque suas ações divergiam dos religiosos, ele respondeu de forma firme que um reino dividido contra si mesmo ficaria deserto e toda casa dividida contra si mesmo iria cair. Da mesma forma, Paulo, quando ouviu falar, veja, que estava acontecendo divisões dentro da igreja de Corinto, sabia que devia primeiro confrontá-los quanto às suas divisões e contendas, pois, caso contrário, a igreja estaria fadada, veja, a fracassar em sua missão. Só então poderia lhes ensinar princípios de conduta espiritual. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e ler comigo juntos o texto em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Segundo o livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, a primeira divisão principal, que vai do capítulo 1, verso 10 até o capítulo 4, verso 21, trata do problema das divisões. Para corrigi-las, Paulo demonstra que esse problema se origina primeiro de uma concepção, veja, errônea da mensagem do Evangelho e depois de uma concepção errônea do ministério do Evangelho. Paulo percebe que as contendas dos coríntios ainda não resultaram em cisma, mas sabe que precisa chamar seus leitores de volta a um relacionamento vivo com o Senhor e que deveria fazer isso de forma pastoral e positiva. Devemos nos indagar como sobreviver aos conflitos e transformá-los em crescimento em vez de enfermidades para os relacionamentos. Paulo vai trabalhar esta questão nesta sessão de 1 Coríntios em função do acentuado grau de distúrbios interpessoais daquela igreja. Os versículos de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 ao 13, estão na forma de um pedido paulino. Paulo anseia pela comunhão dos crentes da igreja. Ele espera que as diferenças entre eles não deem lugar a grupos e partidos dentro de um mesmo corpo. Com isso, ele apresenta o princípio da unidade do corpo de Cristo, que está baseada na própria pessoa que a instituiu, Jesus Cristo. Como a igreja é o corpo de Cristo,
e Cristo não está dividido, sua igreja não pode se multiplicar em partidos relacionados com fases distintas de sua história. Mesmo que seja possível dividir a biografia de uma igreja em períodos, com diferentes responsáveis pela primeira pregação, discipulado, batismo, organização e crescimento, ainda assim, acima de todos, veja, está apenas um Senhor, ou seja, o verdadeiro dono da obra, que é Jesus. A igreja é um organismo vivo, não é somente uma instituição histórica ou uma organização social. Lembre-se disso. Seus membros são cristãos nascidos de novo, cujos nomes estão escritos no livro da vida, não necessariamente no rol de membros da secretaria. É isso que será registrado posteriormente na carta aos Efésios. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 11 ao 13. Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Pedro e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? O comentário do Novo Testamento, exposição da primeira epístola aos Coríntios, por Simon Kistemaker, diz que a questão é que os próprios coríntios haviam criado grupos dentro da igreja e ainda relacionado esses grupos, a pessoas específicas. A ironia, contudo, é que as pessoas que tiveram seus nomes identificados com tais partidos, ou seja, Paulo, Apolos e Cefas, repudiavam a existência de grupos e contendas. Para dizer de outra forma, ou numa perspectiva diferente, nenhum líder foi a Corinto a fim de estabelecer seu próprio partido. Na igreja de Corinto, um membro apresenta-se como seguidor de Paulo, outro afirma ser de Apolo, outro ainda diz que imita a Pedro, e um último grupo ainda afirma ser discípulo de Cristo. É isso mesmo. Não nos é permitido concluir que esses 4 partidos reunissem todos os membros da igreja. Pois, sem dúvida, veja, havia coríntios que não se incluía em nenhum dos 4 partidos. Desta forma, a igreja é o corpo de Cristo no mundo, sua manifestação concreta diante da sociedade. As pessoas verão a Cristo por meio do seu corpo, a igreja. Por isso é importante que este corpo se manifeste em comunhão. Esta comunhão é a expressão da vida da igreja, quando pessoas diferentes em tudo conseguem convergir em comunhão. O próprio Jesus disse: e nisso conhecerão que são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, que não haja divisões, contenda, mas manifeste o amor no relacionamento. Este corpo de Cristo é metaforicamente formado por pernas, braços, cabeça, tronco, dedos, joelho, com funções e papéis diferentes, mas que trabalham todos para o benefício do corpo. Não é um ajuntamento de órgãos, mas uma unidade de diferentes. Infelizmente, muitas igrejas podem ser comparadas a um bar, um restaurante ou uma praça de alimentação de um shopping, que certamente você já deve ter frequentado. Há muita gente reunida, veja, porém cada um na sua mesa, com o seu grupo. Ou seja, não há relacionamento, não há diálogo entre os grupos e tampouco comunhão.
Algumas igrejas se tornaram ou se tornam em apenas organizações históricas ou instituições humanas, quando reúnem seus membros em bancos enfileirados ou em grupos geograficamente arrumados, mas não possuem conhecimento mútuo, comunhão de propósito, amor ao próximo. Aproximam-se assim de um clube social e poderiam muito bem ser substituídos pelo clube de futebol da cidade, que não faria muita diferença na vida daquelas pessoas. Um dos elementos essenciais na busca pela unidade é o conteúdo da mensagem da igreja. Você vê isso em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, até o capítulo 2, verso 16. As pessoas podem divergir sobre vários aspectos, mas devem buscar unidade na pregação. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 ao 20. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Segundo o livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, os coríntios haviam perdido a percepção, veja, da centralidade da pessoa de Cristo. E lidavam tão ineptamente com opiniões diferentes que a igreja realmente havia se dividido em 4 facções. Cada um seguindo um homem e as tradições associadas a ele. Além disso, em seus conflitos internos, os coríntios haviam perdido a perspectiva da centralidade da missão de Cristo. Sua tentativa de parecerem sábios e sofisticados fez de que perdessem a perspectiva de apresentar uma mensagem simples que poderia, de fato, resolver os problemas cruciais do homem: a justiça, a santidade e a libertação da escravidão do pecado. Ao utilizar um padrão secular de medida, os coríntios deixaram de valorizar o sábio plano de Deus para a salvação. Qual é o tipo de mensagem desta igreja constituída por Jesus? Uma mensagem em torno da cruz. Os judeus divergiam sobre o perfil do Messias que haveria de vir e, consequentemente, sobre a forma como ele iria trazer o reino de Deus. Alguns insistiam no caminho da guerra, como Davi, outros da lei, como Moisés. Jesus, entretanto, veja, anunciou o caminho do servo sofredor de Isaías 53. Com isso, ele deu o tom do seu ministério. Sua mensagem focaria na cruz, no sacrifício, no sangue derramado, em vez da força e da violência. Como seu mestre, em vez da sabedoria do mundo, a igreja deve pregar a mensagem da cruz. Uma mensagem de humildade. O mundo valoriza o poder e a força dos argumentos, valoriza o conhecimento e os diplomas, valoriza a riqueza e a glória, valoriza o status e o poder. Curiosamente, Deus inverte a lógica do mundo e promove o fraco, o humilde e o simples, o pobre, o desprovido e o doente. Nos termos de Paulo, ele escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. A igreja, enquanto corpo de Cristo, precisa buscar esses mesmos valores. Uma mensagem espiritual. A base de nossa fé está no poder de Deus, naquilo que os olhos não podem ver, nas coisas que procedem do alto. Com isso, nosso alvo deve ser buscar a mente de Cristo e crescermos na estatura do varão perfeito.
uma mensagem bíblica. A revelação bíblica é o fundamento da pregação da igreja. Ela prega o que Deus inspirou aos profetas, revelou aos salmistas, entregou aos apóstolos, falou através do Filho encarnado. Uma mensagem para a eternidade. A mensagem da igreja não mudará. Ela é a mesma ontem, hoje e será amanhã. Quer nos tempos medievais ou no mundo contemporâneo, a mensagem de amor de Deus nunca será ultrapassada pelo tempo. Uma mensagem cristocêntrica. Podemos falar de muita coisa durante nossa pregação, mas tudo que viermos a falar precisa, de alguma forma, girar em torno de Cristo. Ele é o centro do nosso culto, de nossos projetos e nossa pregação. Como dizia Lutero, se não revelar Cristo, a mensagem não passa de palha. A Bíblia é uma manjedoura na qual está contido Jesus. Se não o encontrarmos, só temos palha. Uma mensagem poderosa. O Evangelho da Cruz é a mensagem que opera a salvação dos homens e mulheres. Curiosamente, apesar de poderosa, essa palavra é escândalo para a sociedade. Ela é considerada loucura por alguns, fraqueza para os outros, mas para aqueles que creem, ela é o poder de Deus em ação. Eu faço mais uma vez a pergunta: qual é o tipo da mensagem desta igreja constituída por Jesus? Veja, apesar de possuir todos esses elementos e considerar cada um desses aspectos, porém, ela é uma mensagem que é centrada na cruz, ou seja, ela está em torno da cruz. Paulo escreveu que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Você vê isso em 1 Coríntios capítulo 3, verso 7. Com isso, ele introduz o tema do crescimento do corpo. Veja, todo pai quer ver o filho crescer. Filho que não cresce está doente. Igualmente, todo crente quer ver sua igreja crescer. E como no desenvolvimento humano, a falta de crescimento indica algum tipo de enfermidade. É verdade que os crescimentos não são iguais. Algumas igrejas crescem mais e outras menos. Algumas crescem mais rápido, outras mais lentamente. Além disso, há tipos diferentes de crescimento: numérico, espiritual, biológico, por meio do evangelismo, financeiro, etc. Diversos. Entendemos, entretanto, que a base para qualquer tipo de crescimento é o desenvolvimento espiritual. Justamente, veja, porque o crescimento numérico ou o financeiro, por sua vez, desprovido do espiritual, é apenas inchaço do corpo. É deformidade. Deformidade é uma perna ser maior do que a outra, uma mão ter mais dedos do que a outra. Todos crescem quando há saúde. Quando uma parte apenas cresce, é sinal de enfermidade. Veja, nós temos visto atualmente algumas mega igrejas crescendo de forma espantosa. Veja, não é uma crítica ao crescimento, porque nós estamos tratando sobre isso, mas veja, muitas estão crescendo porque muitos membros de algumas pequenas igrejas têm migrado para essa igreja. E aí, o que a gente pensa que é crescimento, na verdade, é um inchaço. Porque o verdadeiro crescimento é através de conversão genuína de pessoas, de vidas que foram transformadas e elas ingressam no corpo de Cristo. Fora isso, é inchaço. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, verso 11 ao 14. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um.
Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. O comentário Esperança do Novo Testamento diz que, sem dúvida, foi Paulo que lançou o fundamento da igreja quando fundou em Corinto. Contudo, esse começo da igreja não é o seu verdadeiro fundamento. A pedra fundamental e angular sobre a qual se apoia a igreja é Jesus Cristo. Prestemos muita atenção. Paulo não considerou como fundamento da igreja o ensino sobre Jesus. Não a cristologia, o dogma sobre Cristo, mas o próprio Jesus Cristo, o crucificado e ressuscitado em pessoa. Já para o comentário da Bíblia Diário de Viver, um edifício será sólido tanto como seja o seu fundamento. É importante destacar isso. Qualquer que edifica a igreja, seja professores, pregadores, pais, mestres ou qualquer outro, deve construir com materiais de alta qualidade, ou seja, sã doutrina e testemunho, que encaixe nas normas de Deus. Paulo não está criticando aos Apolos, a não ser desafiando aos futuros líderes, veja, da igreja, a ter uma pregação, assim como um ensino sã e sólido. Ainda segundo a orientação paulina nesta sessão, quando a igreja entende que ela é a propriedade exclusiva de Deus e se rende à sua ação, o desenvolvimento se torna natural, como a árvore que cresce às margens de um rio tranquilo. A mais importante tarefa de uma igreja que cresce é exaltar Jesus Cristo como Senhor. Isto significa entregar as chaves da igreja para Jesus e deixar bem claro, na fala e na prática, que ele é o dono da igreja. Nenhum homem ou mulher pode tomar o lugar de Jesus como proprietário da igreja. Devemos ser uma igreja que cresce submetida a Jesus, fazendo a sua vontade e anunciando com coragem a palavra. Por fim, a razão fundamental por que os coríntios estavam fracassando em reter a verdadeira natureza da mensagem apostólica era a sua imaturidade espiritual. Paulo chama os coríntios de meninos, porque ainda não eram espiritualmente saudáveis e amadurecidos. Ele diz: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. A prova eram as constantes brigas e contendas. Cristãos imaturos são carnais, controlados pelos seus próprios desejos e vontades. Desapontado com os seus filhos espirituais, em particular por causa de sua lealdade infantil aos homens, veja, por causa das divisões, Paulo os repreende a se submeterem ao Senhor Jesus por meio da obediência à sua palavra revelada. Na sua oração, o apóstolo Paulo pediu unidade e não padronização. Não precisamos ter todos a mesma cara, nem a mesma forma de servir a Deus, mas devemos todos proclamar a mesma mensagem do Evangelho. Semelhança de forma é padronização. Unidade é ter propósito, o testemunho em comum. Esse foi o conteúdo da oração de Jesus por sua futura igreja. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por intermédio da sua palavra, da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós,
para que o mundo creia que tu me enviaste. Você pode conferir isso lendo João capítulo 17, verso 20 e 21. Como seguidores do Príncipe da Paz, devemos agir de forma diferente. Precisamos exalar o bom perfume de Cristo e nos esforçar para viver em paz com todos, especialmente entre os da família da fé. Eu finalizo perguntando como trabalhar a unidade da igreja em um tempo tão conflituoso. O que acontece com a igreja quando ela perde o foco na sua missão e razão de ser no mundo? Como promover a pregação da cruz numa sociedade cada vez mais hedonista? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 2 e o tema foi a luta pela comunhão. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que participam, frequentam o canal, mas ainda não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tem compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai ser bem recebido e vai se sentir bem. Pois bem, se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no canal. É fácil, é rápido, basta clicar aqui embaixo. Dá um gostei, faça um comentário, ou seja, dê um like, né? Deixe a sua opinião, pois toda vez que você faz isso, deixa o seu like num vídeo, o YouTube entende, ele compreende que aquele assunto é relevante para mais pessoas. Não deixe de acionar também o sininho para receber as futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo dessa lição. Você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.